Começou Esther, capítulo 6. O tema da aula de hoje são vários, porque tudo que diz respeito nesse capítulo. Olá, minha irmã, mulher de Deus, filha amada do Pai, seja bem-vinda! Vamos começar mais essa temporada. Ano novo, já estamos no mês de fevereiro e eu creio que só é, sabe assim, o princípio daquilo que Deus tem preparado para mim e para você, para cada uma de nós. Tenho certeza que Deus vai nos surpreender nesse ano. Você crê? Quero dar boas-vindas para cada uma de vocês. A paz do Senhor. Glória a Deus. Espero que vocês tenham, nesse período, sido edificadas com cada capítulo. Quando eu me lembro, quando a gente começou, que Deus já falou ao meu e ao seu coração, eu fico tão grata, porque eu tenho convicção que só parece ser uma simples live, mas na verdade não é. É Deus falando aos nossos corações. É Deus nos moldando, Deus trabalhando no nosso coração, na nossa mente. Nós precisamos ser trabalhadas, amém? Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Não podemos ser orgulhosas e dizer que já sabemos de tudo. Muito pelo contrário. Quem diz que sabe de tudo é porque ainda não entendeu que não sabe de nada. Todo dia a dia, para aprendermos, para crescermos, para amadurecermos, sermos edificadas na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá com a sua Bíblia aí na mão? Olha, hoje a Lu está aqui comigo, já separou aqui, ó, uma água. Então eu vou pedir para você, se você ainda não pegou a tua água, olha aqui o cafezinho, na caneca da mulher, cristã de alto valor. Já estou aqui tomando meu café, declarando que eu sou uma mulher cristã de alto valor. Você também deve ser. Toda mulher que abre o coração para o Senhor Jesus é uma mulher que está construindo esse alto valor. Porque não é porque a gente diz que a gente é de alto valor que a gente já está lá em cima, não. Estamos construindo porque é só lá, no céu, que a obra será completa quando o Senhor Jesus voltar. Ou quando Ele edificar lá a sua igreja. Isso daqui é a paz do Senhor. Paz do Senhor para Nasa. Deus abençoe, Nasa. Paz do Senhor, Luanda está aqui. A Estela está por aqui. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Vamos começar a nossa leitura? Vamos lá. Lembrando que a live vai ficar salva só enquanto eu não termino todos esses capítulos, que são 10. Mas nós já estamos na reta final, né? Nós estamos agora na leitura do capítulo 6. Então, quero pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Esther, livro que Deus colocou no meu coração, porque quando eu pensei nele, eu percebi que ele tem muitas lições. Só colocar aqui. Muitas lições para falar ao nosso coração. Amém? Muitas lições. Eu esqueci aqui de abrir a Bíblia no meu computador. Fica mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo. Tem um pouquinho de paciência aqui comigo hoje, que já comecei tarde. Me atrasei um pouquinho por causa da correria. Mas estamos aqui, glória a Deus. O importante é não deixar de fazer, não desistir. Pronto. Estou abrindo aqui.
Vamos lá para a nossa leitura? Olha o que está escrito, capítulo 6, versículo 1, diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então ele perdeu o sono. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, os quais se leram diante do rei. Era um livro que se registrava o que acontecia, né? Lá, como a gente vai ver aqui adiante. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. A gente viu isso no capítulos anteriores, em que esses dois estavam tramando, né, para matar o rei. E o Mardoqueu passava à porta e ouviu falar da trama. E ele foi lá e contou para Esther. E a Esther contou para o rei. E aí então não aconteceu esse ataque contra o rei. Então, claro que é interessante, que a gente vai ver aqui, que ele, nessa situação, não fez nada para agradecer a Mardoqueu. Mas olha como tudo acontece na hora certa, né? Às vezes a gente fica achando assim, nossa, esqueceram, não perceberam, me ignoraram. Mas muitas vezes é plano de Deus que alguma coisa não aconteça. Assim como é plano de Deus que alguma coisa aconteça na nossa vida. Às vezes acontece uma coisa que pra gente é ruim e a gente pensa que foi o diabo que tentou contra a gente. Mas, na verdade, pode ser Deus permitindo ou até agindo para que alguma coisa que aparentemente ou naquele momento parece ruim para as nossas vidas, mas na verdade vai nos abençoar, vai levar a gente a um outro nível. Por isso que a gente precisa ser, primeiramente, fiel ao Senhor e confiar nele. Porque o Senhor, ele é justo e ele não se atrasa. Não tem essa história com Deus. O Senhor, ele não se atrasa. Então tá aí, o rei perdeu o sono e aí pede para ler o livro onde estava escrito algumas coisas que aconteciam lá no reino. Então disse o rei: que honras e distinção se deu por isso a Mardoqueu? Ele perguntou. Porque, claro, ele não sabia de tudo ou também não lembrava de tudo. Não é? Minha mãe que brinca com a gente. Mano, tu não lembra nem do almoço de ontem? Às vezes a gente não lembra do almoço de ontem. E aqui o rei está perguntando e questionando ou tentando lembrar. E aí? Agora que eu vi, este homem fez algo bom para mim. Foi feita alguma coisa boa a ele? A questão de honra. E os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram, olha aí, disseram que coisa nenhuma se lhe fez. É que a gente não sabe se foi o rei que não mandou, foi o rei que impediu, se foram eles que negligenciaram, se era feito assim, né, normalmente, ou se precisava de uma ordem do rei, aqui a gente não sabe. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Lembra da forca que a gente falou? Aquela forca altíssima. Uma forca, se não me engano, de 10 metros, ou 20, não me lembro. Foi preparada essa forca. O plano de Amã era matar Mardoqueu, porque ele tinha o orgulho ferido. E então tomou Mardoqueu como seu arqui-inimigo, sendo que ele simplesmente só não se prostrava para ele, né? Na verdade, como eu digo, eu acredito que ele sabia quem ele era, quem Ramã era. Porque eu tenho certeza que para o rei
Ele se prostrava. Mas para Amã, não. Então, a gente vê aqui uma situação até meio cômica. Se a gente olhar essa história, do nada, olha aí, o homem que queria matar aparece quando o rei questiona se tinha alguém para que ele pudesse fazer algo para honrar Mardoqueu. Olha a virada, olha como Deus faz. Deus usa o teu inimigo para te honrar. Olha o que vai acontecer. Aí, ó, ele perguntou, né, se tinha alguém lá no pátio. Falaram que era Amã. E aí ele queria dizer, né, o plano dele diabólico. E aí no versículo 5 diz assim: E os servos do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. No versículo 6. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem? Olha essa pergunta que o rei faz a Amã. O que se fará a um homem cuja honra o rei se agrada? Uma pergunta. Amã, cheio de si, a gente vê aqui que talvez passa aqui, pelo menos, que passa lendo de forma, né, crua, que o rei não sabia que Amã tinha algo contra Mardoqueu. Porque ele não perguntaria, pelo menos na minha visão, isso a Mardoqueu. Mas perguntou, e Amã, olha aí, todo cheio de si, né, sentiu no coração dele de quem se agradaria o rei para lhe dizer honra mais do que a mim. Ele pensou assim, ele deve estar perguntando o que eu quero que ele faça para mim. É muito vaidoso, né? E aí, olha essa. No versículo 7 ele diz: Assim disse Amã ao rei para o homem de cuja honra o rei se agrada. Traga, olha o que ele vai dizer, traga a veste real que o rei costuma vestir. É ou não é um abuso? Olha o nível que ele estava lá. Ele estava pensando nas pompas, na honra para ele. Então ele colocou lá no alto nível. Só que mal ele sabia no que isso ia dar. Então ele fala, aqui ó, vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado. E punha-se-lhe a coroa real em sua cabeça. Ele está aqui dizendo, entre outras palavras, que ele tinha que, a honra dele tinha que quase que dizer que ele ocupasse o lugar do rei. É ou não é? Ele queria roupa, ele queria o cavalo, ele queria a coroa. E aí no versículo 9 diz assim: E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no o cavalo pelas ruas da cidade, e pregou-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Já tem assim, ó, não bastava ele usar o cavalo, vestir a roupa real, colocar a coroa, precisava exibir isso pela cidade. E não era suficiente, ainda tinha que ser com alaridos, gritando: assim se faz ao homem em quem o rei deseja honrar. Então, lá no versículo 10, diz assim: o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como dissertes, e faze assim para com o judeu. Aí vem a bomba. Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma, quer dizer, omitas de tudo quanto disseste. Ou seja, quando eu vejo isso daqui, eu vejo uma confiança do rei a Amã.
Como eu falei antes, Amã era um homem ardiloso e perverso. Ele sabia o quê? O que uma pessoa ardilosa e perversa sabe fazer? Ela sabe criar, como diz até o Felipe esses dias, né, que está em voga essa palavra, narrativas. Quem cria narrativas, a palavra já diz, ela está criando uma história que não é real. Ela cria mentiras. Ela usa de palavras até mesmo da Bíblia, como fez o diabo no deserto, quando Jesus estava jejuando. Ela usa de verdades manipuladas para levar a pessoa a crer que o que ela está dizendo é justo, verdadeiro e fiel. Ela parece ser o que ela não é. Ela finge ser o que ela não é. Então aqui, olha, você vê como o Amã dá a ideia, a sugestão para o rei, e ele acata. Ele concorda com algo que era bem, né? Que eu acho que até ofenderia o rei, de alguma maneira. Mas, claro, o rei, a gente vê que ele não tem o ego abalado. Ele não se importa. Ele fala assim, vai ser bonito. Vai ser bom mesmo. Ele merece. E aí, o que acontece? Ele diz, então te apressa, Amã, e vai fazer isso. E aí vem um grande balde de água fria. Vai fazer isso. Amar Mardoqueu. Queridos, aqui fica muito claro que o Senhor, Ele abençoa aquelas pessoas que são fiéis a ela. Ele nos surpreende. Isso aqui é algo extraordinariamente surpreendente. Onde a gente poderia imaginar que uma coisa dessa poderia acontecer? Deus usou o inimigo para honrar a Mardoqueu. E não somente isso, Deus usou Mardoqueu para humilhar o ego e a vaidade daquele homem perverso, que era Amã. Então Deus faz as coisas assim. Ai do homem que é vaidoso, arrogante, né? A palavra de Deus diz que é o princípio da queda, é a arrogância, é a vaidade. O homem que se levanta com vaidade, com arrogância, ele certamente vai ser envergonhado. E literalmente foi o que aconteceu aqui com Ramã. E Ramã, lá no versículo 11, está escrito ele agindo, fazendo tudo aquilo que ele desejou para ele, para o inimigo. E Ramã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele, ou seja, gritou, falou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele veste Mardoqueu, ele leva o cavalo, ele põe a coroa e ele leva as ruas e ele faz o alarido. Versículo 12 diz: depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou, correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta, envergonhado. Não se pode brincar, porque aqui eu vejo que Amã, quando ameaçou o povo judeu por conta de Mardoqueu, porque se sentiu ofendido com a sua vaidade abalada, porque era egocêntrico, ele não estava trabalhando contra Mardoqueu, mas ele trabalhava contra Deus. Porque quando a gente faz algo, e a palavra de Deus diz, ai daqueles que fizer se desviar, que fizer algo contra um dos seus pequenos. Ai, ofende a Deus quem vem contra você, quem vem contra mim, ofende ao Senhor.
Porque, como a palavra de Deus diz, e ela é verdadeira, e ela precisa ser levada ao pé da letra. A palavra de Deus diz que não mais eu vivo, mas vive quem em mim quando eu aceito? Jesus. Nós somos o quê? Morada do Espírito Santo. Trazendo para os dias de hoje essa história, tudo aquilo que fazem contra a gente, toda injustiça, toda maldade, toda palavra maldita, toda mentira lançada contra nós, não se está fazendo contra a Luana, contra a Maria José. Está se fazendo contra Deus. E ninguém pode brincar com o Senhor, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é advogado. Ele é o grande eu sou. Ele vê tudo. Ele consegue separar ali, ó, sabe a medula. Ele consegue ver o intuito do coração. Por isso que nós, quando andamos com o Senhor, precisamos o quê? Pedir para que o Espírito Santo do Senhor entre na nossa vida, faça morada e visite cada gaveta, cada cantinho do nosso ser, para que não haja nada que venha a machucar ou venha contra os princípios e as vontades do Senhor na nossa vida. Nós precisamos nos render ao Senhor. O Senhor não nos obriga a nada. Ele não nos domina quando nós o aceitamos. Senão não era amor, era obrigação, era ordem, era um mandamento. Mas Ele veio, nosso Senhor Jesus veio para nos libertar do jugo e nos fazer amigos. Ter um relacionamento de amor, um relacionamento muito mais profundo. Não é uma obrigação andar com Deus. É a maior alegria da nossa alma. Deve ser o nosso maior prazer. Nós não estamos perdendo tanto, não. Nós estamos ganhando quando nós nos entregamos e fazemos a sua vontade. Quando Ele é soberano sobre as nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus diz, venha após mim, carregue a sua cruz. Aquele que não quer vir após mim, não é digno de mim. O que é a cruz que a gente carrega? Nós carregamos a palavra. Nós carregamos a verdade, um caráter irrepreensível. Nós carregamos a sua santidade. Nós carregamos as nossas renúncias. Nós carregamos o motivo da nossa vida. Nós devemos carregar Ele. Ele deve ser anunciado. Quando nós chegamos, não é sobre nós, mas é sobre Ele. E sem hipocrisia. Porque tem muita gente que fala assim, a honra e glória a Jesus. Mas, sabe, parece mais aquela frase, né, que as pessoas falam assim, olha, é Ele no céu, Deus na terra, né? Então, mas para isso, ego, vaidade, prepotência, arrogância, isso nos afasta do Senhor. Foi isso que o diabo fez aqui nessa história, nessa narrativa. Amã nada mais é que quase uma personificação de Satanás, perseguindo o povo de Deus. A gente consegue ver nessa história Hitler contra os judeus. Ele agindo, ele matando milhões de judeus. Sempre foi assim, perseguição após perseguição, para um povo que é tão pequeno, mas um povo escolhido. E hoje nós somos cordeiras, nós somos enxertadas nessa videira. Através do amor de Jesus, nós podemos também dizer que fazemos parte desse povo que vai morar no céu. E é esse Deus que cuida de você. É o Deus que muda toda uma realidade. É um Deus que faz alguém passar até por ridículo, como Ramã passou. Nosso Deus, Ele cuida de nós. Nós precisamos entender aqui nessa história que Deus cuida de nós. E detalhe, Ele milita
contra aqueles que fazem mal para os seus. E assim, olha o que aconteceu. Amã sai daquela situação em que ele se sentiu ridículo, humilhado, traído, e vai escondido embora para casa, correndo. Ele teve pressa, porque ele estava começando a enxergar quem ele era. Às vezes, Deus faz isso com a gente, não é? Faz a gente passar por situações porque a gente está se achando tanto. E aí ele diz, ó, quem é mais importante, quem é maior, quem sabe tudo, quem faz tudo, quem tem todo o poder. E aí ele nos leva a reconhecer assim, nosso lugar é um lugar de humilhação, é um lugar de arrependimento, é um lugar de entrega. Que nós precisamos nessa hora saber ponderar isso. Quem eu sou? Quem eu estou sendo? A pessoa arrogante, vaidosa, prepotente? Mal? Coração duro? Que acha que o mundo gira em torno de si? Ou eu estou sendo essa pessoa que reconhece que nem precisa de pompas, que nem precisa de honras, que só quer viver e depender dele, que quer honrar a ele. Porque quando Mardoqueu ele não se prostra diante de Amã, ele está honrando ao Senhor. Falou, o único digno, é como se ele dissesse, o único digno da minha adoração, que eu reverencie, que eu me prostre, que eu me curve, é o meu Deus. Como se ele estivesse dizendo, eu prefiro morrer do que negar quem eu sou e a quem eu pertenço. Acho que eu estou me arrepiando todinho. Isso aqui, Deus falando com a gente, dizendo, onde você está? Qual lugar que você se encontra? No lugar em que você está achando que é tão dono de si, vivendo uma independência? Ou é um lugar de dependência de mim? Onde eu posso trabalhar? Onde você não sai correndo e se esconde, mas você se apresenta e se rende. O Senhor está nos convidando nessa tarde para que nós venhamos a render a Ele todo o nosso ser. Pedir perdão, Senhor, pela prepotência, pela arrogância, por achar que sabemos alguma coisa, ou que merecemos alguma coisa. E sabe, a palavra de Deus diz, e é lindo, que se a gente buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, como aconteceu aqui, todas as demais coisas serão acrescentadas. Livramento, honra, cuidado, graça, misericórdia, bênçãos virão atrás de nós. Sem você precisar fazer muita coisa. Você não faz por obrigação. Você faz por espontaneidade, porque você conhece Deus. Sabe o que lhe agrada? Não pense que Amã, quando ele fez essas coisas, contou que tramavam contra o rei. Ele estava querendo alguma coisa em troca, não. Na verdade, eu creio que Amã já era um homem muito grato, porque ele tinha sua filha, a menina que ele cuidou, lá, coroada como rainha. Meu Deus, que presente maravilhoso Deus deu. Que coisa abençoada. Então ele não precisava de mais nada. Ele, na verdade, estava ali querendo contribuir de alguma maneira, porque assim faz o coração de uma pessoa grata. Ela quer contribuir, ela quer ajudar. E aí, claro,
que para uma pessoa que tem semeado bondade, tem semeado justiça, tem semeado fidelidade, a colheita vem. E aí ele colheu. Agora quem planta, quem semeia, contenda, quem semeia mentira, injustiça, certamente colherá a vergonha. E foi isso que aconteceu com Ramã. E aí então, no versículo 13 diz assim: e contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: lembra aquela mulher insensata que ajudou ele com aquele plano da forca e tudo mais? Olha o que ela diz: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. A própria mulher, os próprios amigos, sendo usados como bocas de Deus para revelar o que aconteceria. Ele teve oportunidade, não teve? Se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da descendência dos judeus, quem ele tramava, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás. Deus dizendo aqui claramente, o diabo, ele pode se levantar. O diabo pode, sim, com seus demônios, tramar contra a tua vida. Ele pode, sim, tentar te tocar. Mas lembra da história de Jó? Aqui a gente também lembra. Lembra aqui dessa história, o que aconteceu? Crava isso no teu coração. É como se Deus estivesse dizendo: Ramã, presta atenção, eles são meus. A Luana é minha. Você é do Senhor. É do Senhor? Eu te pergunto, você é do Senhor? Porque nós precisamos ser. Porque é esses que o Senhor defende. Você quer ter o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que dá a vida, que tira a vida, aquele que pode fazer o que quiser. O impossível é possível para o Senhor. Você quer que este, o Todo-Poderoso, ande contigo, te defenda, vá na tua frente, guarde as tuas costas, milite ao seu favor quando você estiver dormindo, desatenta. Quando estiverem tramando contra ti, tu não souberes, ele sabe. Você quer andar com esse? Então você precisa dizer: Senhor, eu me rendo, eu rasgo meu coração, faça essa oração. Vem ser o meu Deus, tu, o Rei dos Judeus, o Pai, o Filho, o unigênito, Jesus, Cristo Nazareno. Não é qualquer um, não. Pode ter muito Jesus por aí. É o Nazareno, é o unigênito, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que veio para salvar, para resgatar a noiva, para restaurar a igreja do Senhor. É esse que precisa ser o teu caminho. É nele que você precisa se conectar, na videira. Deixar ele te podar, deixar ele te moldar, deixar ele te tratar, te transformar. Não existe isso, eu sou assim, é desse jeito. Não. Você pode sim, ele tem poder. Quando você diz assim, eu não mudo, ninguém vai me mudar. Você está negligenciando o poder de Deus? Ele pode tudo. Ele pode tirar esse coração de pedra e colocar um coração cheio de amor. Ele pode acalmar a tempestade, trazer paz todo santo dia.
Ele pode te dar alegria plena, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Você sabe que você tem um Pai, um lugar seguro, e que você em qualquer lugar pode fechar os teus olhos e clamar: Abba, Pai, me ajuda, Senhor. E aí, de repente, Ele te mostra o caminho e usa até o teu inimigo para te favorecer, para te abençoar. É isso que Deus faz. A gente vai continuar lendo a palavra do Senhor. E agora a gente vai finalizar com o último versículo, o versículo 14, que diz assim: Estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apresentaram a levar Ramã ao banquete que Esther preparava. Olha que overdose. Aí ele pega e começa a pensar: ai, ufa, tá, fui humilhado. Foi terrível essa experiência, essa situação. Mas agora chegou a minha hora de ser exaltado. Vou para o banquete. Mais uma ilusão. Os homens maus, as pessoas perversas, elas vivem se iludindo, achando que chegou a vez. Que elas vão sempre ter um escape, sabe? Como é um atalho. Alguma coisa ali, elas vão prevalecer. Mas será que é isso que a gente vai ver na história de Ramã? A gente já sabe que não, né? Não vale a pena. Acalma o teu coração. Não sei o que você está passando, mas não adianta você ver as pessoas como suas inimigas. O vítima, né? A pessoa que só olha para ela, ela começa a achar que todo mundo está contra ela e ela tem a razão. Mas o convite do Senhor é: para de olhar para todo mundo. Começa a olhar para ti e ver que em ti, o que em ti precisa ser transformado. Porque, na verdade, o único que tem a razão sou eu. É o que diz o Senhor. E eu vou deixar aqui esse desafio para você. Se desafie hoje a questionar, e Deus fala, viu? Pede para o Espírito Santo te mostrar: Senhor, onde eu estou errando, onde eu estou falhando, onde eu estou achando que eu tenho controle, que eu tenho domínio. Me revela, Pai, para que eu possa, enfim, ser transformado. Pode vir, Senhor, como um jardineiro, cortar, me podar, tirar as folhas secas, tratar as minhas raízes, a essência que há em mim, que eu ainda carrego, e vem me fazer com uma planta regada, cuidada e guardada, como diz aquela música, né? Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado. Que você seja como um jardim que o Senhor está trabalhando. E jardim não é mato, né? Eu passei esses dias numa praça abandonada e você não vê harmonia, mato crescendo, tudo uma bagunça. Isso não é um jardim. Um jardim, ele tem flores, tem cores, tem ordem. Mas um lugar que não está bem, está tudo desorganizado, não tem valor, não tem harmonia, não é atraente. Agora, tem um palácio lá na França, que é o Palácio de Versalhes, que tem um jardim tão lindo, que eu acho que é um dos mais visitados no mundo. Por quê? Porque ele é bem cuidado. Que você possa ser assim. Se os jardins dos homens de Versalhes são bonitos, é bonito, imagina o tratado, o trabalhado por Deus. Não negligencie o teu valor. Não comece a achar que você tem muitos inimigos, não. Olha para você. Eu li esses dias um livro que dizia assim:
O maior problema das pessoas é elas acharem. E por isso que as pessoas se colocam nesse lugar da vítima. E elas têm ódio das outras pessoas. Por quê? Porque elas começam a achar que todas as outras pessoas são inimigas delas. Elas começam a achar que a vida é uma maratona para vencer os outros nessa corrida. Quando, na verdade, não é. A maratona que nós temos que vencer é do nosso corpo. É fazer ele ficar forte. Porque nós não estamos correndo contra ninguém, não. Nós estamos correndo para ganhar uma coroa que está preparada para todo mundo. Que seguir nesse caminho. Que conseguir ter força, fé, coragem, ser determinado, que não desistir, que não olhar para o lado, mas olhar para cima, o alvo. Nosso alvo não é a linha de chegada só, não, mas é conseguir correr toda essa maratona. Por isso que a gente precisa se preparar, ler a Bíblia, refletir sobre ela, sabe? Degustar a palavra, conjecturar, pensar, questionar. Por que, Senhor? Esses dias eu até compartilhei nas minhas redes sociais que toda pessoa que não questiona por quê? Por quê? Sabe? Até é bom a gente não proibir tanto os nossos filhos de ficarem perguntando por quê. Porque faz parte daqueles que encontram resposta. Quem busca porquês encontra resposta. Essa pessoa não é alienada. Essa pessoa, ela está querendo entender o mundo. Mas as pessoas que não fazem esses questionamentos, elas são as alienadas. As que vão de acordo com a maré. As que não se importam com a verdade. Sabe? A vida é assim mesmo. São as conformadas. Mas eu creio que o Senhor está nos chamando, como fez com Esther. O sacode que Mardoqueu fez com ela. Porque Deus usou a vida dele para dizer, olha, não pensa que porque tu está aí nessa posição privilegiada, que serás poupada. Porque se tu não fizeres nada, Deus vai fazer, alguém fazer, alguma coisa ele fará e vai salvar o seu povo. E você vai perder a oportunidade. Então Esther entendeu. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso agir. Vamos despertar. Para de achar que o teu dia não tem valor, que você está numa corrida dos ratos. Para de achar que você tem que ir de acordo com a maré, com a manada. Para de achar que a vida é assim mesmo. Não. Procure as bênçãos do Pai. Procure desfrutar daquilo que o Senhor diz na palavra dele. Se ele diz é porque é promessa para você. Ele nos chamou para prosperar. Ele nos chamou para sermos abençoados. Ele nos chamou para viver sonhos maiores. Se nossos sonhos são bons, imagina os de Deus. Se você não está vivendo os sonhos de Deus, tem alguma coisa errada. E pode ter certeza que não é no Senhor, porque Ele não se esqueceu do povo de Deus, Ele não esqueceu de Mardoqueu, Ele não se esquece de você. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Nós estamos falhando, nós estamos negligenciando alguma coisa, nós estamos perdendo tempo, nós estamos desfocadas, nós estamos olhando para o lugar errado. Então o que a gente precisa fazer? Esses dias eu também falei isso. Falei, gente, para a gente ter uma vida certa, para a gente ter uma vida abençoada, a gente tem que fazer o que é certo e procurar as bênçãos. Não tem segredo. Mas como? Que onde eu encontro as coisas certas? Na palavra. Pare de ignorar. Você acredita às vezes no manual que você pega da televisão para fazer as coisas que tem que ser feitas e não acredita no manual da vida. Você sabia que um piloto, ele é o melhor piloto quando ele se importa com os mínimos detalhes do manual do avião que ele precisa pilotar? E cada avião tem um. Assim também a gente.
Deixa o Senhor dar as coordenadas. Já estão preparados. Não negligencie nenhum ponto, nenhuma vírgula. Elas estão lá por algum propósito. Pare de querer ajudar a Deus. Ele não precisa de ajuda. Agora, se Ele te chamou para fazer alguma coisa, como fez com Esther, vai lá e faz. O teu papel é teu. O resto, o Senhor vai cuidar. Amém? Enfim, é isso. Ô lição boa, ô coisa boa. Desperta você que dorme. Que time você quer andar? Eu quero ganhar, eu quero andar com aquele que ganha. Eu quero andar com aquele que tem paz. Com aquele que tem alegria, força, fé, graça, amor. Escolha esse caminho. Escolha andar na verdade. Escolha andar na justiça. Escolha andar na fidelidade, na paz do amor do Senhor. Amém? Amém, amém, amém. Eu escolho, você escolhe, nós escolhemos e juntas vamos caminhando nessa maratona da vida para encontrarmos um dia lá. Porque sim, eu e você somos mulheres. Conhecemos a nossa identidade cristã. Ele nos identifica. Somos mulheres cristãs de alto valor. Porque o nosso valor não está no que a gente tem, o nosso valor não está no que a gente faz, o nosso valor está com quem a gente anda, e é com aquele, ó, que é do alto. As coisas do alto que nos valorizam. Nada aqui. Tudo passa. Isso aqui, ó, essa roupa aqui vai estragar. Ferro, ferrugem. Ouro, prata. Lá no céu é chão. E aqui, ladrão pode roubar. Mas o que você carrega aqui, ó? A consciência, a fé, o perdão estão aqui. Ninguém está vendo. Mas estão. O Senhor está aqui. Você não está vendo, mas Ele está. Não negligencie. A vida espiritual é mais real do que essa que a gente vê. E a guerra não é contra a carne nem contra a sangue. É contra principados e potestades nas regiões celestiais. A tua luta é todo dia em ouvir a direita, que é o Senhor, ou a esquerda, que são as mentiras de Satanás. Escolha ouvir a verdade. Amém? Escolha ouvir a verdade. E Deus vai usar, em nome de Jesus, eu profetizo pessoas para falar com você. Deus vai usar situações, circunstâncias para você ver que Ele é real. Ele vai te surpreender essa semana. Ele vai te honrar. Não é porque você quer, não. É porque Ele te ama. Ele vai te abençoar. Alguém vai te dar um recurso financeiro. Portas vão se abrir. Emprego, trabalho, um insight, uma ideia para você empreender. Vou falar esses dias, na quinta-feira que vem, deixa eu aproveitar para anunciar aqui para você. Eu e a Luanda vamos fazer um workshop para te apresentar uma oportunidade de você empreender no digital através da venda de produtos físicos afiliados. Ou até mesmo, quem sabe, criar o teu próprio infoproduto para você prosperar no conforto da tua casa, fazendo o que você gosta, não tendo que perder tempo no trânsito, ou com um chefe chato, ou um ambiente hostil, mas você trabalhar com aquilo que pulsa no teu coração. Se você criar o seu infoproduto, eu criei a comunidade, imersões, workshop. Ou então, não quero, não tenho essa ideia. Então vem trabalhar com produtos físicos afiliados, onde você ganha comissão de 70%. Trabalhando de casa, sem precisar aparecer, sem usar as redes sociais, com a estratégia certa do tráfego pago. Você vai multiplicando
os teus ganhos, faturando cada dia mais. E pode ter o privilégio que muitas mulheres perderam. E não é muitas vezes por escolhas próprias, mas às vezes é porque as circunstâncias fizeram isso, né? Mas muitas perderam o privilégio de poder criar seus filhos, cuidar da casa, do maridão, ou ter liberdade de ir e vir para qualquer lugar, ou até mesmo entender que podem ganhar mais do que o salário mínimo, podem ganhar 3, 4, 10 mil reais e poder sonhar com a escola particular, com um carro, com a casa própria, com viagens, com um supermercado em que você pode ir e comprar o que você quiser. Eu creio que esse tempo chegou. E mais do que nunca nós podemos ofertar na melhor avenida do mundo, que é a internet. Você pode direcionar o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço para as pessoas certas e parar de perder tempo, suor. As pessoas pensam que quanto mais trabalhar, elas vão ganhar mais. Não é verdade. Quem ganha mais é quem trabalha menos, sabia? Às vezes só com a mente. Tem muito esforço. Mas claro que tem que trabalhar certo, sério, com dedicação, com determinação. Tudo tem uma colheita. Então, se você acredita que pode, eu tenho compartilhado resultados, né? Ontem mesmo, sem falar muito, sem fazer muita coisa. Alunas entrando para a mentoria e aprendendo o que a gente precisa, sabe o que é? De conhecimento. O mundo gira por causa de conhecimento. Você só tem o que você conheceu. E você estagna aqui se você quiser. Porque, mais do que nunca, a gente tem conhecimento acessível. E quando a gente não sabe o que fazer, a gente anda com quem sabe. Por isso, mentores, coaches. Tem tanta gente falando mal de mentores, dos coaches. Mas, gente, professor, é coach há muito tempo. Pessoas sendo treinadas, o nosso mestre. Jesus veio do céu, deixou toda a sua glória para nos ensinar, para ser professor, para mostrar o caminho. E agora a gente não pode? E eu estou aqui me apresentando como uma mentora. Quero segurar na tua mão e dizer, conta comigo. O que eu sei, você pode saber, não tem que segredo esconder, não. Por isso nós vamos revelar no workshop que nós vamos fazer sobre os nossos bastidores. Como você pode sair do 0 ao 10 mil em um mês. Você acredita? No ano é muita grana. Sim, para quem ganha um salário mínimo é muita grana. Mas só é o começo. Sabe o que é 10 mil reais no mês? É você vender 330 reais todo dia. Ganhar essa comissão. É isso. 1 milhão. Divide aí. E assim a gente vai construindo. Se você não tiver um plano, uma estratégia e um objetivo e determinação para seguir, realmente você não vai alcançar. Se você achar que você não é capaz, então piorou. Mas eu estou aqui para dizer que qualquer pessoa é capaz. Você é capaz. E eu estou aqui para te ajudar. Então, se você quer viver os teus sonhos, os planos de Deus, ter tempo para você, ser livre, sem precisar aparecer, uma estratégia certa, eu te convido para estar comigo no dia 20 de fevereiro, que nós vamos fazer no Zoom, eu e a Lu, ao vivo, algo que a gente nunca fez. Falar tudo que a gente fez para conseguir os nossos primeiros 10 mil aqui na internet. E olha, com 4 meses estudando a metodologia, aplicando, 5, 3, rapidinho, no primeiro mês você já pode fazer 3 mil reais. Já não vai ajudar? Vai, né? E isso por apenas, sabe esse nosso workshop? Apenas menos de 10 reais por mês, né? Menos de 10 reais por mês. R$ 97,90.
quase de graça. Só não é dado porque a gente quer saber se você quer se comprometer. A gente só quer com a gente quem realmente quer. Você não quer gente que não quer, sabe? Compromisso. Nós queremos as pessoas, as mulheres determinadas. As que estão dispostas a sonhar. As que têm fé. E aquelas que querem andar com a gente. Tá bom? Então é isso. Contei. Vamos que vamos. Vamos que ainda tem muita coisa pra gente fazer, né? Deixa eu orar com você. Senhor Jesus, muito obrigada pela sua palavra. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque entendemos aqui que vaidade, arrogância, prepotência, mentira, manipulação não vem do Senhor. Não agrada o teu coração. A perversidade, a maldade, Senhor, tira do nosso meio. Nos revela as pessoas que de fato querem andar com a gente de coração aberto. E tira também as pessoas ruins. Fracassa o plano maligno, em nome de Jesus. E nos faz também ver, Senhor, se há em nós algum caminho mau. Vem nos tirar desse lugar. Rendemos nossos corações a Ti. Entra, Senhor, e faz morada. Revira tudo, Senhor, tira tudo para fora. Faz tudo novo, Senhor. Nos ensina, nos ajuda a andar em humildade, em confiança. E fazer aquilo que é certo. E aquilo que é verdadeiro, justo. Queremos ser, Senhor, pessoas confiáveis, boas, com compaixão, benignas. Queremos frutificar o Teu Espírito Santo em nós, Senhor, a cada dia. Nos dá domínio próprio, capacidade de dominar, Senhor, a carne. Nós já vencemos contigo. Teu sangue é sobre nós. Nós somos santificadas contigo, Senhor. Nos ajuda, nos dá sensibilidade espiritual para ouvir a Tua voz. E nos faz, Senhor, também ter força e coragem de rejeitar e repreender toda seta maligna nas nossas vidas. Vem nos blindar, Senhor. Envia os Teus anjos para acampar ao nosso redor. E que não haja brecha em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, naquilo que nós pensamos, falamos e como agimos. Para que o Teu nome, sobretudo, seja glorificado. E eu sei, Senhor, que o Senhor nos abençoará, o Senhor abrirá portas, virá com milagres, com cura, com transformação, com libertação, com restauração. Faz um milagre na família, na casa da minha irmã, nos seus filhos, Senhor. Tira da mão de Satanás. Eu repreendo agora toda obra maligna. Caia por terra, caiam muralhas, caiam correntes, Senhor. Cadeias, em nome de Jesus. E nos faz, Senhor, confiar em Ti, descansar em Ti, nos alegrar e ter paz do Senhor. Nos envolve nos Teus braços de amor e nos dá, Senhor, a convicção da salvação e o prazer de viver. Se a minha irmã, nesse momento, não tem essa alegria, vem mostrar para ela o que ela precisa fazer, com quem ela deve andar e com quem ela não deve andar, o ambiente que ela não deve estar. Revela a ela a esperança de que ela pode viver algo novo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Até a próxima live, que será na quarta-feira que vem, às 16 horas, em nome de Jesus. Se Ele não voltar. Se não, a gente vai celebrar lá no céu. Deus abençoe. A paz do Senhor. Deixa eu só ler aqui. Manda beijo para vocês. Aqui é Cida Costa, amém. A Mari, Edilson, ele diz, eu creio em nome de Jesus. Roseline, creio em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus, que assim seja. Daniele, Deus abençoe. Daniele aqui de novo. Giovanni, grande beijo para todos vocês. Muito obrigada pela participação. Por estarem aqui. A paz do Senhor.